Bom dia a todos, na paz e na graça, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um domingo que nós estamos aqui para adorar a Deus, para louvar a esse Deus maravilhoso por tudo aquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas, né? Principalmente por Ele ter nos salvo. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença. Em primeiro lugar, meu Deus, agradecendo ao Senhor, louvando, exaltando o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Também, meu Deus, pedindo ao Senhor nesse momento que perdoe os nossos pecados, que nos purifique, ó Deus, de todas as injustiças, para que nós possamos participar com confiança, com alegria deste culto ao Senhor, ministrar este culto ao Senhor, que seja o Senhor recebendo desde já toda a honra, toda a glória e todo o louvor que lhe é devido, Senhor. Toma a direção pelo Teu Espírito Santo de tudo aquilo que vai ser falado, de tudo aquilo que vai ser feito. Oh, meu Deus, dirige os nossos corações, seja o Senhor envolvendo esta casa, esta família, esta vida que está participando conosco agora, seja o Senhor protegendo a todos os seus, aonde quer que eles estejam neste momento, que estejam debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Abençoa todos, guarda todos, protege a todos, livra, Senhor, de todos os males. Assim nós entregamos nas Tuas mãos este culto, nós entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, porque toda a glória, toda a honra, todo o louvor sejam tão somente para o Teu nome, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Os irmãos estão participando aí através do Instagram, né? Os irmãos estão aqui conosco participando através do Google Meet, a irmã Cristina, o irmão Luiz, e também a irmã Wanda que está aqui do meu lado, o irmão Carlos que também está aqui conosco. Todos sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe suas vidas, suas casas, suas famílias. E vamos então dar início ao culto dessa manhã, com a ministração aí de uma mensagem, de uma palavra, daquilo que Deus tem colocado no coração do nosso irmão Luiz, para que ele venha trazer a igreja nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Então, bom dia, irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus, o irmão está com a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, pastor Aguilar, bom dia, Wanda, bom dia, irmão Carlos, bom dia, Tininho. Um saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos fazer a leitura do Salmo 11. Graças a Deus, né, pastor? Estamos aqui mais um domingo, nessas primeiras horas do primeiro dia da semana, dedicando a nossa atenção a Deus. Estamos aqui para derramarmos os nossos corações aos pés de Jesus. Estamos aqui para receber da palavra dele. Estamos aqui para sermos confrontados com a palavra dele. E a palavra de Deus, quando nos confrontamos com ela revela o nosso pecado, ela revela as nossas fragilidades, as nossas carências, as nossas inseguranças, mas também revela que existe um Deus salvador, um Deus perdoador, e mediante o sincero arrependimento nos restaura a ponto de chegarmos à eternidade, e perdoa os pecados, e nos restaura, e nos exalta na devida proporção, que cuida de nós e que nos conduz num processo de santificação até o último dia de nossas vidas aqui nessa terra. Então é a esse Deus misericordioso e amoroso que nós estamos aqui para engrandecer o seu nome. Vamos passar então, irmãos, a leitura do
Salmo 11. Deixa eu botar o óculos aqui. Salmo de Davi: o Senhor é forte refúgio. No Senhor me refugio. Como diz então a minha alma? Foge como pássaro para o teu amor. Porque eis aí os ímpios armam um arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruído os fundamentos, quem poderá fazer o bem? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os fins dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Bom, inicialmente, irmãos, nós temos sempre que ter em mente que quando nós formos ler o Antigo Testamento, nós temos sempre que contextualizar, nós temos sempre que interpretar em razão do Novo Testamento. Então, aqui Davi, com essa perseguição toda, né, porque ele ficou perseguido muitos anos, ele ficou longe da família, longe dos amigos, longe da sua casa. O homem, quando perde as referências, um homem comum, qualquer um de nós, quando perde as referências, ele fica muito abalado, porque nós nos acostumamos a ver aquelas pessoas. A gente se acostuma com móvel, com cor de parede, de sala de casa. Se você pica de outra cor, você já estranha. Então vocês imaginem o rei Davi, né? Que na época fugia. Então vamos lá, ele fala assim: o Senhor me refugia. E aqui fala, como dizeis então, a minha alma foge como pássaro para o seu monte. Quer dizer, as pessoas chegam para ele e falam: cara, sai correndo, porque estão te perseguindo. E aí ele diz assim: porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ou seja, o mundo vai nos atacar. Esse mundo não é perfeito. Nós teremos dificuldades. Aqueles que pregam que é só vitória, não é assim. Nós vivemos de glória em glória, mas às vezes entre percalços é que nós podemos glorificar o nome de Deus. E nós nessa terra não temos que buscar glórias para nós, e sim glorificar o nome de Deus. Isso significa uma grande responsabilidade. Então vamos lá, ele fala assim no versículo 3, que eu achei muito importante. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Aí eu fui na versão em linguagem de hoje e achei muito interessante a tradução. Aí ele fala assim: o que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? E é o que nós vivemos hoje. Hoje, a pessoa não nasce homem, não nasce mulher, bandido é honesto, homens de bem estão presos, e nós ficamos assim: meu Deus, eu sou de Jesus, eu sou um filho de Deus por adoção, e como é que eu passo por todas essas dificuldades? É isso mesmo, a nossa vida não é fácil, a nossa vida tem dificuldades, nós temos que ser resilientes.
A resiliência é uma característica que você não aceita ou dificulta muito para ser dobrado, para ser partido. Você resiste, você luta. Então, o que nós podemos entender aqui psicologicamente o que está acontecendo? Esse mundo, e isso é muito importante para o nosso crescimento. Nós temos que entender que nós vivemos aqui, mas esse mundo não é o nosso mundo. Nós estamos aqui como peregrinos. Não adianta, muitas vezes a gente tem criações, ou não, eu sonho isso, eu sonho aquilo. Não vai dar. Esse mundo jaz no maligno. Nós estamos aqui como peregrinos em terras estranhas e nos lembrando que estamos aqui principalmente para glorificarmos a Deus com os nossos gestos, com as nossas condutas, no nosso dia a dia. Mas como é que eu vou glorificar? Você às vezes não precisa nem pregar, não arranja confusão com os outros. Seja honesto, seja cauteloso em sua vida, não gaste mais do que você ganha, não conte história, e só aí você já vai estar mesmo sendo atacado, e talvez até por isso, porque os outros vão enxergar você retidão e caráter, coisas que eles não têm, e até por isso te ataquem. Então, precisamos entender, da mesma forma que Abraão ficou rodando até chegar a Canaã, da mesma forma que o povo que saiu do deserto, saiu do Egito e ficou rodando no deserto, até de novo ir para Canaã, lembrando que este povo, o povo que saiu do Egito, pouquíssimos foram para a terra prometida, só os seus descendentes. Por quê? Porque eles foram formados segundo a cultura do Egito. Então nós precisamos, e agora fomos chamados por Cristo através do Espírito, nós precisamos realmente ter essa mudança, passar por essa transformação. Eu antigamente não passava debaixo de escada, pulava 3 ondas, entrava no lugar com o pé direito, e nada disso. Isso são coisas do Egito que ficaram para trás. Nós precisamos ter a nossa mente, a nossa alma renovada pela palavra de Deus. Então, uma coisa é certa: enquanto estamos nessa terra que não é nossa, peregrinando nessa terra, nós precisamos realmente ter um compromisso com Deus. E qual é o compromisso com Deus? Não é só dar dízimos, não. O compromisso com Deus passa por um compromisso. Se você realmente foi convencido, você precisa realmente soltar o cabo da nau. Você precisa aos poucos ir mergulhando na palavra, orando, clamando a Deus para ter entendimento. Você precisa aceitar que o que Deus te mostrar que não for bom, quando você estiver errado, às vezes está repreendendo uma filha, está repreendendo uma pessoa, Deus pode te mostrar: olha, na verdade, o que a sua filha está fazendo com você foi o que você fez com seu pai. E você entender aquilo, e pedir perdão a Deus e procurar conversar com a sua filha, procurar fazer alguma coisa. E Deus vai te orientar o que fazer. Não é fácil ser cristão. O verdadeiro cristão passa por uma transformação, mas nós precisamos persistir, nós precisamos passar por essa transformação. Mas se nós não abrirmos o nosso coração, se nós não tivermos esse compromisso conosco mesmo, com nós mesmos, de permitir o Senhor guiar as nossas vidas, nós não vamos para a eternidade. Então ele fala, eu já estou encerrando, tá, pastor? Então ele fala no versículo 4, o Senhor está no seu santo templo,
Nos céus tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Então aqui o que a gente tem, olha, por mais que nós pensemos, quando a gente ora, tem resposta, nós somos tentados, principalmente quando somos recém-convertidos. Ah não, Deus não me ouve. Será que Deus existe? Deus existe, né? Pode ter certeza que Deus existe, porque existe até historicamente. Deus não está te respondendo, alguma coisa há, pede para te revelar. Talvez Ele queira. Ele queira mesmo que você pene, que você dificulte, que você passe por aquilo mais um pouco. Não podemos tirar de Deus a sua soberania. Eu não sei o que é, mas continue firme com Ele. Então tem uma coisa que ele fala assim, muito importante, olha, Deus prova o justo e ao ímpio. Meu amigo, o maremoto, o terremoto, os tempos econômicos difíceis vêm para todos, mas o único que prevalece é o homem de Deus. Ele pode passar fome, ele pode ficar sem dinheiro até para comprar uma sandalinha havaiana, mas ele vai prevalecer. Ele pode até andar descalço na comunidade dele, mas se ele for sincero com Deus, ele vai prevalecer. Nós temos que viver a nossa vida prática, a nossa vida real, andando com dignidade, não roubando, não fazendo fofoca, tudo isso nós temos que viver, porque nós, quando pecamos, nós temos que sentir que estamos agredindo a Cristo, porque Ele morreu por nós. E para sentir isso, só mesmo nos dedicando à palavra, orando, pensando nas coisas de Deus. E o que Ele fala mais adiante, no versículo 6, para chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice, ou seja, há céu e há inferno, sim, mas ele fala, porque o Senhor é justo e ele ama a justiça. É aí que vem a melhor parte desse salmo. Os retos lhe conhecerão, lhe contemplarão a face. Um dia, meus irmãos, toda essa luta vai passar e nós contemplaremos a face de Cristo. Então, pastor, eu agradeço a minha oportunidade, era isso que eu tinha a trazer. Obrigado e amém. Amém. Então, irmão Luiz, que Deus continue aí abençoando o irmão, né? Trazendo aí essa palavra para a igreja, né? Objetiva, essa palavra que dá para nós subsídios para que possamos aí, no nosso dia a dia, né? Durante a semana, ter recursos, né? Na palavra de Deus para colocar em prática. Eu destaquei algumas palavras aqui que o irmão trouxe para nós hoje aí, pelo poder do Espírito Santo, que é o principal, né? Essa questão do mundo vai nos atacar, né? É importante a gente ter essa consciência no nosso dia a dia, e isso acontece diariamente, né? Porque são valores invertidos e cada vez vai se intensificando mais essa inversão de valores. E que nós, quando buscamos a Deus, dar sempre a glória para Ele. Eu acho que é interessante isso, né? Porque às vezes a pessoa está buscando a Deus e buscando glória para si, né? É aquela pessoa que paga o preço, estou pagando o preço por você, né? Eu estou fazendo por você. Não vou fazer isso, né? Quem fez por todos nós foi o Senhor Jesus, e por mais que nós façamos, nós não fazemos nada. Essa é a grande verdade. Nós somos devedores, continuamos sempre devedores, nós nunca vamos poder pagar o que Ele fez por nós. Então, acho muito, muito importante essa questão de não buscar a glória para si, não entender, né, a nossa fraqueza, entender que Deus está nos dando, né, muito, e que nós não merecemos nada disso que Ele está nos dando. Ele está nos dando pelos méritos do próprio Senhor Jesus, né? E destaque aí também uma coisa que muito cristão
que é sensível, o Espírito Santo deve estar sentindo, né? É esse desprezo intensificado pela palavra de Deus, é esse desprezo aí pelos costumes, né? Pelas coisas que são certas. Você vê a distorção das coisas, você vê a mentira, né? Você vê ali a construção de fábulas para destruir vidas de pessoas honestas, de pessoas que não cometeram erros, simplesmente para favorecer aí essa intensificação da malignidade. E muitas pessoas aplaudindo, achando isso correto, né? E isso, você que é cristão, cristã, ser homem, mulher de Deus, está vendo isso, né? Que o irmão Luiz trouxe aí. Isso aí, nós não deveríamos nos espantar com isso, que a Bíblia fala que seria triste, né? Realmente, a gente sentir isso na pele é muito triste, mas a palavra de Deus revelou que seria assim. O irmão Luiz traz isso para nós aí, através dessa pregação. O importante é que uma coisa que você pode ter para superar essa questão, o irmão Luiz falou também, a questão dos nós nos enxergarmos, e nós somos isso, né? Não como pertencentes a essa terra, mas como peregrinos, né? Então é muito interessante essa parte, né? E um peregrino tem uma missão, né, durante a sua peregrinação, que é de glorificar a Deus. Então o irmão traz isso aí, que traz um alento. Não, eu não estou aqui para consertar esse mundo, até porque não tem conserto, né? Tem que ter essa noção clara, não tem conserto. Eu sou um peregrino, eu não vou mudar essa história, eu não vou mudar essa terra, eu não posso mudar essas pessoas, mas eu tenho uma missão aqui, que é glorificar a Deus, né? E depois o irmão traz a questão da mudança, da transformação, que é abandonar as coisas do Egito. O irmão traz até aquela analogia sobre a questão dos costumes egípcios, que eles estavam entranhados, né, no povo de Deus, e por causa disso a grande maioria deles, né, não entraram na terra prometida, fracassaram, ficaram lá no meio do deserto por causa disso, né? Realmente Josué e Caleb e as gerações que nasceram depois puderam entrar na terra prometida. E nós devemos ter esse exemplo também, para que não deixemos que esses costumes antigos do Egito, né, da velha natureza, da carne, venham dominar. Então, uma analogia muito boa que traz para nós um grande ensinamento para que seja colocado em prática. Existe uma diferença entre aquele que serve a Cristo e aquele que nos serve, né? Uma coisa que eu acho que deixou muitos pais pensando, que vão pensar, que eles vão assistir aí depois os vídeos, né, tanto no Instagram como no YouTube, né, onde forem assistir, é a questão de que muitas vezes estão se queixando daquilo que os filhos estão fazendo com eles. E, na verdade, né, eles não pensam naquilo que eles fizeram com seus próprios pais. E aí são as consequências. Só que o irmão falou isso e não falou, isso aí é uma coisa determinista, que não vai ter fim, né? Não, vá, se arrependa e peça perdão a Deus, né? Confesse a Deus, fale com Deus, para que você possa, então, ter um alívio nessa situação, para que possa haver uma mudança. Então, existe sim a consequência do pecado, mas existe também o perdão e a misericórdia de Deus para aquele que se arrepende sinceramente. E o irmão Luiz traz essa palavra aí para o coração de você que está passando aí por uma situação difícil aí na sua vida. É uma questão que muita gente faz, e o irmão falou aqui, é um problema sério, né, na fé geral, né? Por que Deus não responde, né? E muitas vezes até isso vem acompanhado de um questionamento, o irmão falou, da existência do próprio Deus, né? Poxa, se Deus não me responde, né, obviamente Deus ele não existe, né? E aí o irmão falou, não, nós estamos aqui, nós temos que ter consciência que vamos passar por lutas, que vamos passar por provações, e a falta de dinheiro, a crise econômica, o que acontecer de ruim para um, acontece também para todos, né? E devemos persistir em orar a Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que saber que ele vai passar por prova mesmo, vai passar por lutas, né? Antes do culto, o irmão fez até aquele comentário da questão das bênçãos, né? Que as pessoas contavam as bênçãos e tal, e que teve a senhora que falou, Jesus perdoou os meus pecados, Jesus me salvou, glória a Deus, aleluia, por cima. Mas conta a bênção, né? A bênção é essa, né? A bênção é essa. A gente tem que ter a consciência que é isso aí que é a bênção, né? E uma coisa interessante é não ficar insensível ao pecado, que o irmão falou aqui, né? Não com essas palavras, mas deu para entender bem isso, né?
que quando nós pecamos, nós estamos aí atacando a Cristo, né? Nós estamos, de alguma forma, agredindo. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. E com certeza são muitas bênçãos, né?
Se a gente for pensar desde o dia que a gente se converteu até o dia de hoje, a principal sempre é a salvação, né? A mudança de coração que o Senhor Jesus fez em nós, mas também Ele abençoa nossas vidas, Ele supre as nossas necessidades, e mesmo na luta, na prova, nas dificuldades, Ele sempre tem cuidado de nós, Ele nunca tem nos desamparado, Ele nunca nos deixará. Eu quero convidar os irmãos agora a continuar com a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 10. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 1 e o versículo de número 10. Enquanto os irmãos aí vão procurando nas suas Bíblias, eu vou orar aqui pedindo a Deus que nos conceda sabedoria. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja a minha vontade, o desejo do meu coração, mas tão somente o Teu Espírito Santo a me iluminar, a me ensinar, a me fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha, meu Deus, do trono da Tua graça, do Teu coração aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Revela aquilo que cada um de nós, Senhor, precisa ouvir de Ti. E, meu Deus, abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Então, eu vou ler essa passagem que vai do 10 até o 20. Não é uma passagem tão grande, né? Então, vamos ler essa passagem. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos hábitos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como as escarlatas, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. E glória a Deus, a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa palavra é uma palavra forte, né, irmãos? É uma palavra que Deus está dando aí uma forte repreensão ali ao povo de Israel, mas é uma palavra que também ela está bem alinhada com os dias atuais, né?
com a igreja, né, que hoje está no lugar do povo de Israel, o representante do povo aqui nessa terra. Então o profeta Isaías era um profeta muito usado por Deus para trazer palavras de repreensão, palavras de consolo, palavras de esperança, mas também palavras de juízo. E aqui nós podemos ver esse conjunto, né, de instruções trazidas pelo próprio Deus usando a boca do profeta. E ele está falando conosco hoje aqui, ele já falou profundamente. Eu creio que muitos já estão sentindo aí Deus falando ao seu coração através dessa palavra, né? E ele fala conosco, né? Mas ele não fala com esse é para você, né? Tem gente que vai no culto, né, e está ouvindo a palavra de Deus no culto, e é sempre para o outro. Deus falou para você, né? O casal, o marido diz que falou para a mulher fala que falou para o marido, né? Nunca é para ele mesmo, né? Essa é para o irmão tal, é para a irmã tal, viu? Aquela palavra é para você, viu? Deus está falando com você, comigo, com todos nós. E nesse dia, nós devemos acatar essa palavra e ouvir aquilo que o Senhor está nos dizendo. E é assim que ele começa, né? O texto no versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestais ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Né? O comportamento do povo escolhido diante de Deus, ele é comparado ao comportamento daqueles habitantes de Sodoma e Gomorra, aquelas cidades que foram destruídas com fogo e enxofre, porque o pecado estava tão pesado, o cheiro do pecado chegava aquele aroma, né, que Deus abominava, e Deus não suportou a intensificação do pecado daqueles povos ali, daquela cidade, e elas foram destruídas com fogo e enxofre. Você imagina comparar o povo de Deus, você imagina comparar a igreja do Senhor a essas cidades pecaminosas. Mas é assim que ele começa, né? E olha que ele está falando também hoje com a igreja, ele está falando hoje com pessoas que muitas vezes estão se dizendo cristãs, mas que estão completamente afastadas de Deus, pelos seus pensamentos, pelas suas palavras e também pelas suas atitudes. Então, no versículo 11, dando continuidade aqui à palavra, ele diz assim: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar dos meus atos? Então, quer dizer, quem falou para você para que você venha à minha presença, para que você venha ao templo, para que você ministre para mim um culto? Você não precisa ser sincero, você não precisa abandonar a vida pecaminosa, você não precisa abandonar as velhas práticas, você não precisa ser um novo homem. Não é só entrar nos atos, mas é preciso também que a pessoa ela mude, é preciso que ela entre ali desejando abandonar o pecado, tendo consciência que o pecado é uma agressão a Deus, é uma agressão ao Senhor Jesus, como foi explicado agora há pouco, foi explanado aí na ministração do irmão Luiz. Então é preciso que a gente tenha essa consciência. Não é só chegar na igreja, não é só entrar na igreja, não é só dizer que é cristão, não é só dizer que serve do Senhor, né? Não é só dizer que o sangue de Jesus tem poder. Não basta isso. Tem que haver uma mudança de atitude, uma mudança de mentalidade, né? Uma nova mentalidade. Tem que haver uma mudança geral na nova criatura que se faz, refaz, é refeita pelo poder do Espírito Santo, a imagem e a semelhança do seu Criador. É preciso que haja essa mudança, né? Então, ele já começa falando sobre essa questão, né? Então, muitas vezes a pessoa vai à igreja, ela vai por ir, é uma obrigação, né? Ela não tem um compromisso com Deus, ela não quer realmente ser transformada. E é preciso que quando a gente
a gente vai à igreja ou quando a gente está na nossa casa ministrando ao Senhor, aonde a gente estiver servindo ao Senhor, que a gente serve em todos os lugares, nós tenhamos sim esse desejo, esse compromisso de agradar a Deus, de mudar, de alinhar a nossa vida com a palavra de Deus. No versículo 13, ele diz: não continuais a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então, Deus ele não recebe ofertas, votos, qualquer tipo, de coisa que seja feito, uma manifestação, por motivações pecaminosas, de cobiça, de ganância, de desejos egoístas, de impurezas. Ele não aceita. Eu não posso aceitar isso, eu não quero isso. Quem disse para vocês que era para fazer dessa forma? Ele usa a palavra vãs, ofertas vãs, inúteis, E muitas vezes a gente está vendo isso, pessoas estão ali querendo oferecer alguma coisa para Deus, uma coisa material, uma coisa que é o seu precioso, o seu melhor e tal, mas na verdade o que nós devemos oferecer diante do altar para o Senhor é a nossa própria vida, são as nossas atitudes, são as nossas palavras, são os nossos atos, pensamentos. É isso que deve ser colocado diante do altar, é isso que deve mostrar que nós pertencemos a Deus. Então ele está falando sobre isso, que as motivações, sabe, a pessoa ia para a igreja, mas a preocupação dela era com aquilo que ela iria receber, aquilo que ela iria adquirir. Deus disse: eu não estou recebendo nada disso, o sacrifício em vão. E hoje também, muitas pessoas estão indo ali à igreja apenas por motivações egoístas, motivações às vezes até pecaminosas, Pessoa desejando coisas que Deus abomina e está colocando diante de Deus aquilo ali, como se aquilo fosse a coisa mais natural. E muitas vezes pessoas ensinando as outras a fazerem desta forma, a desejarem desta forma, a cobiçarem aquilo que Deus abomina, a cobiçarem aquilo que Deus condenou. E Deus está dizendo que, olha, eu não aceito esse tipo de coisa, eu não quero isso aí, eu não estou presente nesse meio. Versículo 14: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansada de sofrer. Deus não condenou com estas palavras, ele não condenou o culto, mas sim comparecer diante dele sem um sincero desejo de abandonar os seus pecados apenas para buscar as bênçãos, e também o medo, Aquela pessoa que vai buscar Deus, quer buscar a bênção, e porque ela tem medo de receber o castigo. Não é o amor, não é a graça de Deus que está operando ali para transformar ela, mas ela só tem medo. Tem gente que está na igreja apenas porque tem medo de que aconteça alguma coisa com ela, porque tem medo de ir para o inferno, Ela só está na igreja, posso dizer, ela não se converteu de verdade, ela não tem aquele no seu coração, aquela repulsa pela velha natureza, aquela repulsa pelo pecado. Ela não tem, o medo, ela não compreende, ela não tem fé, ela não buscou a Deus para que Deus possa trabalhar na sua vida e colocar fé no seu coração e ela seja transformada. Ela só busca os seus próprios interesses, e quando ela é chamada a ter um compromisso com Deus, ela foge, ela sempre foge. Ela não quer compromisso com Deus, ela tem na sua disposição mental servir os seus próprios interesses, manter a sua própria natureza, como nós estamos vendo aí, pessoas distorcendo tudo, distorcendo a verdade, distorcendo lei, distorcendo tudo para manter os seus próprios interesses. É isso que está acontecendo. Temos exemplos claros aí, Quem tiver olho, veja, A palavra de Deus fala bem claro: quem tem olho, veja. E está aí os exemplos claros. Como as pessoas distorcem a verdade, como as pessoas distorcem aquilo que é legal, como as pessoas transformam tudo
para servir aos seus próprios interesses. E essa é a disposição mental desse tipo de pessoa, né? Que Deus está falando aqui, né? Que isso faz ele sofrer. A pessoa, Deus fala, isso me aborrece, isso me faz sofrer, né? A pessoa, Deus sofrendo por causa de atitudes que o homem está fazendo, né? E ele sofre realmente, né? Deus, ele tem, né, essa percepção, porque ele fez o homem para a honra e a glória dele, e não para o homem fazer as determinadas coisas aí que vem fazendo. E no versículo 15 diz assim: pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de pecado. Então, a pessoa, Deus nem olhar, a pessoa está ali orando, né? Oh, meu Deus, batendo no peito, ouve meu Pai, oh, Senhor e tal. E Deus não está nem olhando para aquela pessoa, né? A pessoa está ali com a vida cheia de arrogância, maldade, né? A pessoa está com maldade no coração, desejo maligno contra o seu irmão ou até contra o seu próximo, não importa se é irmão ou seu próximo, está alimentando o desejo maligno. Pessoa que comete injustiça, o que aprova aquelas que cometem injustiça aplaudem, né? Falam ali, enche o bocão para falar, né? Pessoa que tem desejos e ações impuras e todas as coisas semelhantes a esta. Deus, ele não ouve esse tipo de oração feito por essas pessoas. Ele está vendo o coração. Lembra que Jesus falou? Antes de nós chegarmos diante de Deus e falar com Ele, a gente tem que arrumar o altar, a gente tem que confessar os nossos pecados, nós temos que deixar o nosso pecado. E se nós tivermos mágoas e ressentimento contra alguém, nós temos que perdoar essa pessoa. Mas as pessoas alimentam ódios, alimentam mágoas, elas mesmas provocam os danos e elas mesmas odeiam aquelas que elas prejudicaram, que elas foram injustas, que elas fizeram maldade. E Deus está falando, eu não ouço essa oração. Essa pessoa não tem compromisso comigo. Eu sequer olho para ela, quando ela está dando aquele show, gritando, berrando, levantando as mãos, ele diz, não estou ouvindo nada disso. Aí no versículo 16, Deus, ele começa a dar o antídoto. Ele começa a mostrar para o homem que há uma saída, né? O homem não precisa ficar afastado dele. O homem não precisa sofrer aqui eternamente, né? Por conta de ficar distante de Deus. Ele diz assim no versículo 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Deus dá opção ao homem para ser salvo, né? Para ele comparecer diante dele com um verdadeiro arrependimento e fé, né? E aqui, trazendo para a igreja de hoje, a fé no Senhor Jesus, como seu Senhor e Salvador, para que possa provar da graça transformadora. Deus pede também uma mudança prática de atitude, tá? Aprender a fazer o bem. E isto implica o quê? Nas mínimas coisas, né, irmão? A pessoa que não pratica ou deseja praticar maldade contra ninguém, né? A pessoa que não deseja levar vantagem enganando o outro, como muitos têm feito por aí. A pessoa que procura sempre ajudar a outra pessoa, mas sempre com intenções boas, intenções verdadeira, pessoa que é justa, né? Ela tem base da sua justiça, como base para exercer essa justiça, a palavra de Deus, não os conceitos distorcidos desse mundo, que daqui a pouco vão estar aí aprovados, né? Esses conceitos distorcidos daqui a pouco vão acabar virando até leis, mas a pessoa, ela mantém como base da sua justiça a palavra de Deus. Ela não se omite diante daquilo que é opressão, ou daquele que é o opressor, mas ela fala, você é opressor, você está oprimindo, né? Então, quando ele fala do órfão e da viúva, naquela época, eram as classes mais desassistidas. Por quê? Como a mulher não podia trabalhar em muitas atividades, era muito limitado o trabalho feminino,
o que acontecia? Quando o marido morria, e ela acabava vendo aqueles agiotas, né? Aquelas pessoas emprestando dinheiro a altos juros para pagar, ela acabava perdendo todas as suas propriedades, né? Os filhos ainda não tinham condições ali de trabalhar, de produzir, e às vezes até vendendo seus filhos como escravos. Olha que miséria, né? Que opressão. O órfão e a viúva ali sofriam bastante. E hoje nós temos aí várias classes, né? Não só órfãos e viúvas, mas várias classes que são desassistidas, são oprimidas, né? Elas são usadas e oprimidas, os seus opressores dominam sobre elas e deixam elas numa miséria tremenda e fazem elas ter uma vida de sofrimento, escravas, né? Muitas vezes trabalhando que não ganha o suficiente para que possam se alimentar, para que possam arcar com seus compromissos ou sustento, quando tem um trabalho, né? De suas vidas e suas famílias. E são esses os opressores que nós não devemos jamais estar aí passando a mão na cabeça, né? Estar aliado com eles. Não, nós devemos realmente estar orando a Deus, mostrando que isso é opressão, não está concordando e nem participando, né, irmãos? Nem participando. Infelizmente, tem muita gente que está na igreja e que está participando disso aí também, oprimindo a pessoa que é necessitada, a pessoa que precisa de ajuda, a pessoa que falta o conhecimento. E o conhecimento, a falta de conhecimento, né? Ela leva, a palavra de Deus fala isso em Oséias, ela leva ao sofrimento. Então, muitas pessoas estão sofrendo por falta de conhecimento. Elas são aquelas que determinaram o seu sofrimento, muitas vezes por escolhas erradas. Então, é necessário realmente que nós tenhamos essa visão, né, do que é opressão, do que é opressor, né? Então, cuidado, né? Muitas pessoas sofrendo aí por conta disso aí. Aí ele diz no versículo 18: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então Deus chama o homem para, deu uma palavra muito boa em Isaías 43, versículos 25 e 26, né? Que Deus pede ao homem para entrar em juízo com ele. Então ele está chamando para um tribunal. Ele está chamando assim: vamos lá no tribunal, que eu serei o seu juiz. Só que se você se arrepender, eu serei um juiz que vai te absolver, e não um carrasco que vai te mandar a condenação. Mas como que ele faz isso, né? Hoje ele faz através do Senhor Jesus. Hoje nós temos o Senhor Jesus, que é o nosso advogado, nesse tribunal que Deus nos convidou para ir. Então o Senhor Jesus, ele é o nosso advogado. Então, quando a pessoa ela aceita essa salvação que o Senhor Jesus nos oferece graciosamente, que o Senhor Deus nos oferece graciosamente através do Senhor Jesus, ela está aceitando esse advogado. Você quer assim, você quer um advogado para te defender e para te libertar e para te salvar, ou você quer um carrasco para te condenar? O que você quer? Quando a pessoa diz, eu não quero Jesus, ela deliberadamente está determinando sobre a sua vida que ela quer um carrasco para lhe condenar. E isso é bem claro, a palavra é bem clara. São dois caminhos, não existe um caminho intermediário. Ou é o Senhor Jesus, o advogado, aquele que tem o poder de salvar, o intercessor, o sacerdote perfeito, porque ele adquiriu esse direito na cruz, ou é o carrasco, o acusador, o diabo, né? Aquele que se opõe a Deus. A pessoa tem que fazer uma escolha. E quando ela deliberadamente ela diz não ao Senhor Jesus, quando ela não recebe ali graciosamente a salvação que Ele nos dá e o poder que Ele nos dá para que possamos ser transformados, ela então se coloca debaixo de condenação. Entendeu bem? A pessoa se coloca. Não é Deus que colocou. Quem se condena é a própria pessoa a fazer as suas escolhas. Quando ela escolhe. Então, todas as escolhas que nós fazemos em nossas vidas,
elas têm consequências. Então nós devemos pensar muito bem, né? Eu vou para a direita ou para a esquerda, né? Tanto faz. Não, tem que saber o que tem na direita e o que tem na esquerda. Não é tanto faz, né? Eu tenho que seguir o caminho aqui. Qual o caminho que eu vou seguir, né? Eu vou seguir o Senhor Jesus ou eu vou seguir o caminho da malignidade? Você tem que saber qual o caminho que você vai seguir. Aí no versículo 19, vamos ver o 19 e o 20, ele diz assim: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então Deus, finalizando aqui, mostra ao povo chamado, que eles têm duas opções, só duas, tá? Eles podem recusar, ninguém é obrigado a aceitar o Senhor Jesus. Ninguém é obrigado a receber a palavra de Deus. Você pode recusar, como muitos têm recusado, como a maioria tem recusado, aliás. Você pode recusar, mas ele diz, mas ele avisa, né? Se recusardes e fordes rebeldes, se rebelar contra a palavra de Deus, desobedecer deliberadamente a palavra de Deus, negar a existência de Deus, negar a existência e a salvação do Senhor Jesus, é isso que significa, sereis devorados à espada. Ali no contexto dessa palavra, esse devorados à espada significava que outros povos iriam invadir Israel e eles iriam ser levados cativos para outros lugares, iriam ter um grande sofrimento, muitos morreriam, iriam passar por humilhações, tudo por causa da rebelião deles contra Deus, da idolatria, as práticas imorais, né, a opressão dos pobres, dos necessitados, tudo consequência das atitudes, dos atos deles que Deus abominava. E hoje, o devorado à espada tem um sentido pior do que isso. É pior, porque significa uma condenação eterna. Significa passar o resto da vida sofrendo, afastado de Deus, atormentado. Você já pensou? A pessoa tem uma dor, uma coisa, ela fica atormentada, né? A pessoa está com problema de saúde, ela fica atormentada, está passando por algum problema emocional, ela fica atormentada. Imagine esse tormento multiplicado ali, né, por milhares e milhares de vezes e sem cessar por toda a eternidade. É isso que vai acontecer, é essa espada, é isso que é ser devorado à espada. Não é só o sofrimento que vai passar aqui nessa terra, não é só não ter a cobertura espiritual de Deus aqui nessa terra, não é só não ter a bênção de Deus, o socorro de Deus aqui nessa terra, é a eternidade. E é isso que está em jogo, é isso que está sendo mostrado nessa palavra, é a eternidade. Mas ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o quê? O melhor desta terra. O melhor desta terra é ter o Senhor Jesus, né? O contexto atual, lá tinha as plantações, não iam ser atacados, ia ter prosperidade no campo, ia ter prosperidade no comércio, né? E o povo iria ali ser feliz, estaria tudo bem, né? Ali estava ligado à vida cotidiana do povo de Israel. Hoje, o melhor dessa terra é o Senhor Jesus, é a salvação, é a eternidade com Deus. É claro que Deus cuida de todas as nossas necessidades, é claro que Deus cuida de todas as coisas que nós precisamos, mas isso não é o melhor dessa terra. Isso aí são subsídios que nós precisamos. Diz: vai comer o melhor dessa terra, vai ter vida eterna com Deus, vai viver para sempre na presença do Senhor, na nova Canaã, na nova Jerusalém, porque temos um sacerdote perfeito, um sacerdote que não falha, um sacerdote que sofreu na pele os nossos sofrimentos, que foi tentado como nós somos tentados, mas só que ele, ao contrário de nós, não pecou, não falhou. Então ele tem esse direito, e esse sacerdote, ele é o Senhor Jesus. Então é esse o convite, que não sou eu não, nem o profeta Isaías que fez, nem ninguém que está fazendo para você, senão o próprio Deus. Ele está te oferecendo hoje aí dois caminhos: o caminho da salvação eterna
ou o caminho do sofrimento eterno. O caminho de viver nessa terra, sendo guardado, protegido por Deus, sendo consolado por Deus, porque tem provas, lutas, sofrimentos, claro, isso aí todos nós passamos, mas temos o consolo de Deus, Deus nos consola, né? Deus dá o refrigério, conforme a prova, a luta, a tentação, Ele dá o refrigério. Então esse é o caminho que Ele oferece, o melhor ou o pior caminho que nós já falamos aqui e que você já conhece, né? Então, creia em Deus e creia no Senhor Jesus para a tua própria salvação. Você que está afastado de Deus, você que está sofrendo aí porque errou, pecou, fez alguma coisa que te afastou da presença de Deus, não falo nem da igreja, da presença de Deus, volte. Vá a uma igreja assim, uma igreja evangélica, idônea, que pregue a palavra de Deus com seriedade, que tenha compromisso com Deus, se reconcilie com Deus. Volte para a presença do Pai. Se Deus te colocou para ouvir essa palavra, é porque Ele está te dando uma chance para que você restaure a sua vida. E você que ainda nunca tinha ouvido a palavra, que você já tinha ouvido, mas nunca tinha ouvido dessa forma, e Deus está falando no seu coração hoje. Então, não espere mais nem um segundo. Se ajoelhe diante do Senhor Jesus. Peça perdão pelos seus pecados. Se arrependa sinceramente e receba Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Tome Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Viva para Ele. Viva de acordo com a palavra de Deus. Viva por toda a eternidade. É esse o convite que Deus está fazendo para você hoje. Mas você tem opção. E eu espero que você escolha o comer, o bem e o melhor desta terra, no nome do Senhor Jesus. Que essa palavra tenha trazido luz, tenha trazido fortalecimento ao seu coração, tenha trazido paz ao seu coração, no nome do Senhor Jesus. E nesse momento eu vou passar as considerações aí para o irmão Luiz, aquilo que Deus, o Espírito Santo, estiver colocando aí no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Eu anotei aqui algumas coisas. Bom, vamos lá. Primeiro, eu gostei muito de um comentário que o senhor fez. O senhor falou assim: tem gente que busca a Deus por medo. E isso é verdade. Muita gente que está na igreja, porque, na verdade, tem medo, sabe que é pecador, sabe que... Mas o que nós precisamos, e o que o Senhor enfatizou o tempo inteiro, o que nós precisamos realmente é abrir o nosso coração para Deus. Ele não vai invadir, Ele não vai arrombar a porta. E enquanto nós não abrirmos os nossos corações a Deus, enquanto não permitirmos que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, nós teremos uma relação de medo e afastamento. Adão, quando pecou, falou: tive medo, eu me afastei. Ele se afastou de Deus depois que pecou. O homem já nasce, depois do pecado de Adão, inimigo de Deus. Então isso justifica, realmente, isso nos mostra que nós já nascemos assim, afastados, inimigos. Nós temos resistência a Deus. Nós nos achamos alguma coisa quando, na verdade, nós não somos. Logo no início, no versículo 10, ele já dá um mote. Ele fala: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma e Gomorra, prestais ouvidos à lei do nosso Deus. Vós, povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Ou seja, aqui, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer a Deus, e por fato, todos obedeceriam. Mas foi o que nós falamos desde o início, até o louvor que a banda trouxe, se prestarem bem atenção,
ela fala muito, o louvor da banda fala que a banda trouxe foi muito bom. Nós nascemos inimigos. Nós precisamos abrir os nossos corações. Nós precisamos viver em constante arrependimento. E isso não acontecer, nós continuaremos na igreja esquentando o banco e não seremos salvos. Por que não seremos salvos? Porque verdadeiramente não faremos parte do corpo de Cristo. E isso é muito, muito importante. Mais duas coisas. O Senhor falou daqui, eu achei muito importante isso, no versículo 15, no meio para o final, ele fala assim: quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. A pessoa pede a Deus. Ela pode estar em pecado, ela pode não ter fé em Deus, ela pode estar, Deus não pode querer não dar aquilo para ela, a pessoa pode não estar preparada para receber aquela bênção. Aonde nós chegamos nisso tudo? Falta de comunhão. Porque realmente, quando nós temos comunhão com Deus, os nossos pedidos, eles são respondidos. E quando não são, vem uma explicação. O Espírito Santo, porque quando realmente vivemos em comunhão, quando buscamos a palavra, em primeiro lugar, os nossos pedidos mudam. Em segundo lugar, a gente passa a aceitar, a compreender que quem manda é Deus. A soberania é dele. O apóstolo Paulo, aquele homem de Deus, que foi usado por Deus para escrever todas essas cartas, tinha lá o espinho na carne, nós não sabemos o que é, não foram removidos. Então, precisamos ter essa humildade. E o Evangelho não é só história, mas o Evangelho é luta. A salvação se alcança por luta, por muita luta. Nós temos que viver realmente com o nosso coração derramado diante de Cristo. Nós temos que passar pelo processo de santificação. Foi o que ele fala aqui, ele chamou o povo dele como o povo de Sodoma e Gomorra, que ele não estava nem aí para nada. E igreja, depois de fazer miséria fora da igreja, e pensava que com aquilo, estou tranquilo, transformou o culto a Deus simplesmente numa formalidade. É que nem a pessoa vive toda errada, mas todo domingo está lá no culto, como falou o pastor Aguilar, muitos até, e eu sou testemunha disso, muitos pulam, gritam, dão barrigada, que nem jogador de futebol quando faz gol, dão barrigadas um no outro, movidos pelo Espírito Santo, mas você vai sondar o coração mesmo? Não tem, não estão. Por fim, o pastor Aguilar falou uma coisa que eu achei muito importante: o consolo de Deus. O que vem a ser no meu modesto entendimento o consolo de Deus? É aquilo que nós trouxemos no início. A nossa vida não será um desperdício. Nós não vamos passar por aqui, passar por todas essas agruras, por todas essas dificuldades e morreu e acabou. Não. Foi o que o pastor Aguilar falou. Teremos consequências. Teremos consequências. Uns vão para a morte eterna e nós para a eternidade. Veremos a face do Senhor. Então, qual é o consolo? É saber que Deus está no seu trono, que Ele olha, que ímpios e filhos de Deus passarão por dificuldades, mas o consolo vem. Eu tenho Deus, historicamente, o Filho de Deus que veio por nós, que historicamente se manifestou ao homem, veio realmente trazer o perdão. Por quê? Porque o Espírito
coração que nós não enxergamos, ele toca em nós. Então, o Espírito Santo, ele atesta isso, ele é testemunho desse amor. Então, este é o verdadeiro consolo de Deus. Porque a palavra de Deus é clara, tudo vai passar, mas as minhas palavras não passarão. Então, tenhamos uma vida aos pés de Cristo, em obediência à palavra, em constante arrependimento, em querer crescer, em pedir a Deus, Senhor, eu quero crescer, eu quero te conhecer. E você vai alcançar tudo isso. Então, pastor, eu agradeço a Deus pela sua vida, peço que Deus abençoe o seu ministério, ao Senhor, a sua família, e tudo que aprove a Ele que o Senhor cuidasse nessa terra. Obrigado, pastor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado aí. Amém. E como o irmão Luiz falou, né, a gente pode ver uma passagem que está em Mateus 22, quando Jesus estava discutindo ali com os saduceus a questão da ressurreição. Isso para a pessoa que está aí muito apegada às coisas desse mundo e está pensando que Deus é só Deus dessas coisas aqui desse mundo. E não é verdade, né, irmãos? Deus, ele tem propósitos bem maiores para nós, e isso que deve ser a nossa motivação. A questão é a motivação, né? Se a pessoa está na igreja e a motivação dela não é essa, ela está equivocada, né? Ela precisa mudar isso aí. E só para a gente fechar aqui, Jesus, ele falou assim em Mateus 22, versículo 31: quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Então, muito, né, bacana esse aqui, porque está mostrando que Abraão, né, Isaac e Jacó, eles estão vivos, como todos aqueles que partiram no Senhor, entendeu? Então, o próprio Senhor Jesus, ele faz essa revelação para nós. E nós devemos ter essa alegria que o nosso corpo, quer dizer, a nossa vida não se limita a esse corpo que nós estamos aqui nessa terra. Pelo contrário, esse corpo que está aqui é o que limita, né, a nossa possibilidade de expansão, aquilo que Deus quer fazer conosco. Por isso que Ele vai nos dar um novo corpo. Tenha motivação, tenha fé, acredite na palavra de Deus, acredite que você vai viver uma eternidade, e não com esse corpo que envelhece, que adoece, que se corrompe, mas um corpo incorruptível e também uma nova disposição mental que não vai ser frágil ao pecado, porque no céu não entra o pecado. Hoje nós somos fragilizados pelo pecado, nós somos atacados pelo pecado, nós temos que lutar contra o pecado, porque nós somos frágeis a ele, mas nós não vamos ter mais essa fragilidade, nós não seremos mais sujeitos à corrupção. Estou falando porque você tem uma motivação concreta com Deus para viver a sua fé, para viver na presença do Senhor Jesus. Antes da gente passar para a oração, o irmão Luiz vai fazer a oração aí de intercessão, e você também vai fazer aí na sua casa, né? Você vai colocar diante de Deus as suas necessidades, aquilo que você precisa ser transformado espiritualmente, aquilo que você está precisando, no mínimo que seja, né? Eu estou sem um dinheiro para comprar o pão. Vamos colocar isso diante de Deus, né? Vai ver que Deus, ele é Deus das mínimas coisas. Se você ainda não viu, você vai ver. Ele é Deus das mínimas coisas. Coloca diante de Deus. Fala com Deus, seja qual for a sua situação, o seu problema, e aguarde no Senhor a resposta. Mas aguarde com fé, tá? Creia. Você fala assim, Deus proverá, entendeu? Então, quando nós, ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. Então, faça a prova de Deus. Você vai ver que Deus, ele realmente é bom. Mas antes de iniciar a oração, eu quero avisar os irmãos que na próxima semana, né, dia 14, né, próximo domingo, nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Então, para que você possa aí já reservar o pão, né, os superiores que estão participando aqui conosco presencialmente, nós vamos providenciar aqui, e os que vão aí participar nos seus lares, você que já é batizado, você que está congregando na igreja, então reserva aí o pão
reserva o suco de uva. Aí eu não sou batizado, ainda não estou congregado, eu não sei nem o que é direito à Santa Ceia. Então você não vai participar do pão e do suco de uva, mas vai participar da oração, vai participar da palavra e também vai ser muito abençoado por isso, tá? Então não deixe de participar do culto, né? Você que ainda não é batizado, você que ainda não se converteu, você que ainda não entende nem o que é a Santa Ceia, você, claro, não vai participar, porque devemos participar tendo conhecimento do que é a Santa Ceia, devidamente, com muita reverência. É um momento muito solene diante de Deus, tá bom? Então você, nesse caso, participa do culto, participa da oração e será abençoado da mesma forma no nome do Senhor Jesus. Também eu quero lembrar que dia 14, nosso culto será pela manhã, nossa Santa Ceia será pela manhã. Mas nos dias 28 e 21 e 28, dia 21 e dia 28, o culto será às 18 horas, excepcionalmente, esses 2 dias. Ok, irmãos? Então, os avisos, os recados dados. Eu passo agora a oração para o irmão Luiz. E você que vai orar aí, ore com fé. Coloca diante de Deus a sua vida, os seus problemas, a sua luta, aquilo que você quer vencer no nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, está com a palavra no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Então vamos todos continuar aos pés de Cristo, derramar os nossos corações e colocar diante dele as nossas dificuldades. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto, te agradecemos pela palavra ministrada e te dizemos que estamos felizes em estarmos aqui diante de Ti. Muito obrigado. Senhor, o pastor Aguilar, todos nós falamos hoje, a Amanda, eu e o pastor Aguilar principalmente, falou da atitude do verdadeiro cristão, do homem convertido, do homem que se permite transformar pelo poder da palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu quero colocar nas tuas mãos todas as mazelas dos que estão nos acompanhando agora, em simultâneo, dos que vão nos acompanhar, porque o Senhor é o Deus provedor, é o Deus que supre todas as nossas necessidades. E eu quero também dizer que eu sei que se há fome nessa terra é por causa da ganância dos homens, e não porque verdadeiramente o Senhor é um Deus que não permite que todos comam. Então eu quero, meu Pai, em nome de Jesus, clamar pela tua misericórdia e que tu venhas a ouvir a oração, que tu venhas a responder, em nome de Jesus, a todos os anseios, a todas as dificuldades dos que teus verdadeiros filhos estão passando. Seja o Senhor a prover todas, a suprir todas as necessidades, seja na família, seja na questão mesmo da fome, seja na questão de um filho nas drogas, seja uma questão de doença, seja uma questão de uma causa na justiça. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos pela tua misericórdia e comprova o teu profundo amor por nós. Seja o Senhor a nos trazer resposta, seja o Senhor a nos ajudar, a nos fortalecer através da tua palavra. Abençoa-nos a nós e as nossas famílias, que possamos ter cartas vivas no teu Evangelho. Transforma os nossos corações, fortalece as nossas almas, Senhor, que possamos realmente aprender de Ti, em espírito e em verdade, que possamos passar pela transformação, que possamos realmente vivermos como novas criaturas em Cristo Jesus, que possamos ser testemunho de Ti, meu Pai, através dos nossos gestos. Seja o Senhor a nos abençoar. Em nome de Jesus, continue cuidando de nós. Prospere-nos, eu te peço, em todas as áreas de
nossas vidas, conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nos mostre onde estivermos errados, porque muito melhor que trazer sacrifícios, melhor é obedecer do que sacrificar. E sejamos obedientes a Ti, a Tua vontade, que reconheçamos a Tua autoridade, a Tua majestade, que só Tu tens, em nome de Jesus, porque Tu é o único Deus, Tu és soberano. Então, em nome de Jesus, pedimos que Tu nos abençoe. Queremos ser transformados, queremos viver em paz contigo, queremos viver em novidade de vida. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Senhor, abençoa o Brasil, livra o nosso país da fome, da miséria, da insegurança jurídica, livra o Brasil da censura. Senhor, em nome de Jesus, não permita que percamos os nossos direitos, liberdade de expressão, nem de liberdade de culto. Livra-nos, Senhor, de toda a opressão. Pai, colocamos nas Tuas mãos os nossos dirigentes, para que eles possam saber. Te pedimos que Tu toque em seus corações, que eles estão lá para nos servir e não servirem-se a si mesmos. Trabalha, meu Pai, naquelas mentes cauterizadas, para que eles possam realmente te conhecer e se arrependerem do pecado, da justiça e do juízo, e que possam nos proporcionar uma vida tranquila, uma vida de paz, que é este o papel deles. Senhor, em nome de Jesus, seja o Senhor a proteger o Brasil, e não venhamos a perder a nossa soberania territorial, que os campos continuem produzindo, que a indústria volte a crescer e a se modernizar, que o comércio prospere, que os serviços venham a ser prestados, que haja paz no meio do Teu povo. Guarda o Brasil, separa do mal, meu Deus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. E livra o Brasil também do desemprego. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Concordo aí com a oração, nosso irmão Luiz. E quero também agora convidar os irmãos, a gente vai para o momento final do culto, né? Em que nós vamos orar a Deus, agradecendo aí por mais essa oportunidade, estarmos reunidos, louvando, adorando, né? Orando, né? E com certeza Deus já está abençoando a sua vida, Deus já está aí abençoando a sua família, Deus está trazendo aí à luz aquilo que você precisa saber para permanecer firme no caminho, né? Na presença dele. Convido você nesse momento também a fechar os olhos, elevar o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, concordo com a oração que os teus filhos fizeram agora, que o irmão Luiz fez, e todos os irmãos e irmãs fizeram, colocando diante de Ti as suas necessidades. Seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome do Senhor Jesus. Conceda a cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, esta pessoa que está orando conosco, uma semana muito abençoada na Tua presença. Que o Senhor prospere os seus caminhos, que o Senhor prospere as suas atividades, seus estudos, seu trabalho, a sua vida familiar e tudo mais que estiver relacionado a ela. Guarda os seus padrinhos, seus familiares, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu os entrego nas Tuas mãos para que o Senhor esteja abençoando poderosamente a todos. Que todos possam ter também um final de domingo abençoado na Tua presença, cheio da Tua presença, do Teu Espírito Santo, e que ao término desse culto
o Senhor leve cada um ao seu destino, Pai, em segurança, livra de todos os males, e que essa bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, semana que vem, nós estaremos participando aqui a partir das 8h30, 8h40, da Santa Ceia do Senhor. Então nos prepara durante essa semana, seja o Senhor nos purificando, nos fortalecendo, nos capacitando, para que nós possamos participar devidamente em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade que nós podemos louvar e adorar o Teu nome, que nós ouvirmos a Tua palavra, que nós aprendermos de Ti. Muito obrigado, que aqueles que vierem ouvir depois, através dos vídeos, das gravações, também sejam tocados pelo Teu Espírito Santo e que o Senhor esteja falando profundamente a cada coração e trazendo resposta às suas orações em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, Pai, na mesma fé e na mesma concordância, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor, Sim. o Espírito Santo me trouxe uma palavra Sim. e eu entendo que tem tudo a ver com o que foi pregado aqui hoje. Resume tudo o que o próprio Espírito Santo falou pelas nossas bocas. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que mais ele fará. Era isso. Glória a Deus, né? É o Salmo 37, né? Acho que é o Salmo 37, se não me engano. Então vamos fazer isso aí, né? Deixar o nosso caminho nas mãos de Deus aí, confiar que todo mais Ele fará, tá? Lembrando a igreja que no próximo domingo Santa Ceia, não esqueça os elementos aí, pão e o suco de uva aí, você que é batizado, você que já congrega na igreja, você que sabe o que significa a Santa Ceia, né? Vai participar do pão de suco de uva, e você que não ainda, você participa do culto, das orações, louvores, e todos serão abençoados da mesma forma, no nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção de Deus? Estenda a mão para cá em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz: Amém. Glórias ao Senhor Jesus, que Deus te conceda uma semana aí muito abençoada, que você seja próspera e bem-sucedidos em tudo aquilo que vocês fizerem. Fiquem na paz do Senhor Jesus e um excelente domingo para todos. A paz do Senhor.